Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. As pessoas me perguntam por que eu falo de macroeconomia e é bem interessante porque a gente está dentro de um ambiente que é o próprio país, é o Brasil. Então, quando a gente analisa a economia do Brasil, a gente tem um indicativo se as empresas vão ter maior facilidade de vender os produtos, de prestar os serviços delas, se os consumidores vão estar com mais vontade, com mais ânsia de comprar ou se eles vão estar mais retraídos. Então a gente consegue entender se as empresas vão ter maior facilidade de vender ou não. E se tiver muito ruim, a gente pode pensar, por exemplo, em investir apenas em empresas exportadoras. Então por isso a gente analisa a macroeconomia. No vídeo de hoje, o que eu quero falar para vocês é por que a gente parou de ver tantas matérias na mídia especializada e nos jornais dizendo que no final do ano a bolsa pode chegar em 150 mil pontos, 125 mil pontos, 130 mil pontos. E isso tem tudo a ver com macroeconomia, como a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Se você gosta do nosso material, curta o vídeo, se inscreve no canal, que logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, antes da gente começar, eu queria dar um recadinho rápido para vocês, lembrar que quarta-feira passada a gente lançou o nosso treinamento de crescimento patrimonial. Esse é um treinamento que é voltado exclusivamente para a pessoa que quer analisar e quer aprender a estudar aquelas empresas que tenham potencial de crescimento mais rápido. Então, de um lado, tem empresas muito grandes e que, como Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e que dificilmente elas vão crescer 150%, 200% em um ano e meio, 2 anos, coisa desse tipo. E por outro lado, a gente tem empresas small caps, empresas pequenas, e empresas que estão saindo do prejuízo para lucro, que são as empresas turnarounds. Além disso, a gente também tem outra forma de crescimento patrimonial, que é via fundos alavancados. Então, esses 3 pontos a gente vai abordar nesse treinamento de crescimento patrimonial, mostrando como bons investimentos nesse, mesmo que você erre algumas vezes ou até muitas vezes, faz com que o teu patrimônio cresça muito mais do que a média no longo prazo, tá? Então, link tá aqui na descrição, tanto da inscrição quanto de mais informações, e agora a gente já começa o vídeo. Para a gente começar esse vídeo de hoje, eu passo aqui para minha outra câmera, em que eu vou mostrar vários indicadores sobre a economia brasileira. Indicadores que vão ser até às vezes um pouco subjetivos, ou seja, confiança do empresário, confiança do consumidor, e outros que são realmente quantitativos, como a gente vai ver aqui. A maioria desses indicadores foram tiradas do site do Trading Economics, e quando vocês olham aqui logo essa primeira imagem, que é a confiança do empresário, o que eu quero mostrar para vocês é que a confiança do empresário estava no máximo dos últimos 5 anos, ali no início de 2018, e ao longo do trimestre, ao longo desse ano, vendo o que acontece com a economia, a gente vê que essa confiança foi murchando. O que significa quando o empresário não está confiante? Significa que às vezes ele vai adiar um projeto, adiar um investimento, então ele só vai gerar um emprego depois, ele vai talvez demitir algumas pessoas, enfim, a gente vê que a economia demora mais para ganhar tração quando o empresário fica menos confiante. Então, aquele empresário que lá no terceiro trimestre investiu e que a gente viu uma formação bruta de capital fixa subindo 6,6%, agora provavelmente a gente vai ver um empresário mais ressabiado e guardando mais dinheiro, juntando para ver o futuro. E por que isso acontece? Por causa da capacidade de produção. A gente vai ver que muitas empresas estão com capacidade ociosa e a gente sempre bate nessa tecla. A gente vai ver aqui que lá atrás, ó, a capacidade de produtiva estava em torno de 83%. Ou seja, se uma empresa tinha capacidade de produzir 100 produtos, em média ela produzia 83 produtos, porque ela tinha essa demanda. Hoje, essa capacidade produtiva aqui está próxima a 76%.
E o mais interessante é a gente ver que nesse ano aqui a gente veio ver um mergulho, né, de valor. A gente vê que o número chegou próximo a 78 e caiu aqui para 76. Aqui a gente consegue ver o impacto da greve dos caminhoneiros. Né, a gente vê aqui o impacto da greve dos caminhoneiros, que foi um impacto pontual, logo depois voltou, as empresas passaram a produzir e tudo aqui se estabilizou, tirando, é claro, nas empresas a gente vê um aumento de despesa com frete, etc., mas a parte de produção se estabilizou. Agora não, com a queda da confiança a gente vê aqui uma utilização cada vez menor, e a gente viu isso lá, por exemplo, em Grendene, que vendeu 28 milhões de pares ao invés de 40 milhões de pares, só para fazer uma comparação aí, uma relação com as ações que a gente compra. Quando a gente pega o gráfico mais extenso desde 2003, é muito interessante a gente ver aquele período que a bolsa subiu muito. Né, foi um período que a bolsa de 2003 a 2007 saiu de 8, 9 mil pontos, chegou a 73 mil pontos, e nesse período a gente vê que a capacidade produtiva saiu de 79% para que 85%. Né, as empresas investiam e mesmo assim aumentava a capacidade de utilização. E agora aqui a gente vê que ela está oscilando entre 76 e 78. Quer dizer, na crise lá atrás de 2002, da época do Lula, ainda tinha uma capacidade de utilização maior do que a capacidade de utilização depois dessa recessão atual. A recessão atual marcou essa queda aqui, ó, de 83 para os 76 mais ou menos. Aí a gente vai para o outro lado, né? A gente tem o empresário, que é aquele que oferta produtos, oferta serviços, e do outro lado tem o consumidor, que é quem demanda esses produtos, esses serviços. O consumidor, ele ficou confiante por um pouco mais de tempo, ele ficou aqui até fevereiro mais ou menos, e logo depois a gente vê já uma queda da confiança do consumidor nesse último período aqui. A gente vê que durante o ano de 2018 foi aumentando essa confiança do consumidor, e agora parece que essa confiança está um pouco aí abalada. E isso se reflete, por exemplo, na economia real, nas vendas no varejo. Se vocês pararem para perceber, vocês vão ver que a quantidade de volume vendido pela M. Dias Branco diminuiu, a volume vendido pela Hypera também diminuiu. Né? O que a gente tem aqui é o seguinte, vendas no varejo caíram muito. Aí você vai falar assim, a M. Dias Branco e Hypera não vende para o consumidor final. Peguei essas duas de propósito para que vocês saibam que tudo isso faz parte da cadeia de valor. Ela vende para um distribuidor, o distribuidor vende para o consumidor final. Se o consumidor final ele não compra, o distribuidor fica com estoque, e se o distribuidor ficar com estoque, ele não faz um novo pedido para essas empresas. Então, tudo é baseado ali no final, se o consumidor compra o serviço ou se ele compra o produto. E essa queda aqui é muito expressiva. Se vocês pensarem, ó, ela caiu, né, de mais 4% frente ao ano anterior para quase menos 5% frente ao ano anterior. Né? Claro que no ano anterior aqui a gente vê que talvez tenha tido essa alta aqui forte, mas mesmo assim a gente vê que é uma queda muito expressiva. Essa queda aqui é mais expressiva do que essa alta daqui. Então a gente vê que teve um problema realmente e o varejo vendeu muito menos. A taxa de desemprego eu vou passar um pouco mais rápido. A gente vê aqui uma alta, mas eu não quero aqui alarmar ninguém. É normal nos primeiros 2, 3 meses do ano ter um aumento da taxa de desemprego. A gente precisa ficar agora ligado para ver o que vai acontecer mais para frente. Se vai continuar subindo, igual aconteceu lá em 2015, 2016, ou se vai voltar a recuar aqui, como aconteceu em 2017, 2018, que a economia chegou a crescer um pouco. Tá? E finalmente a gente vem aqui para a parte de produtividade, né? Que produtividade é o que mostra se a empresa está conseguindo ser lucrativa, ser produtiva ou não. E a gente vê que também caiu bastante nesses últimos 3 anos aqui. Se antes variava entre 140 e 180, agora varia aqui entre 100 e 120. E tudo isso junto faz parte da macroeconomia. E a macroeconomia ela é medida por um indicador, que é o PIB.
O PIB é o Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma de todas as riquezas produzidas dentro do Brasil em um determinado período. E ele é fornecido pelo IBGE, então a gente vê aqui quarto trimestre de 2016, primeiro trimestre de 2017, segundo e etc. A gente vê que o quarto trimestre de 2016 teve um crescimento muito fraco, que logo depois, né, porque a comparação é com o trimestre anterior, a gente viu uma alta bastante forte no primeiro trimestre de 2017, que também foi ajudado pela melhor safra de toda a história do Brasil. Então o agronegócio aqui ajudou bastante o primeiro trimestre, que é o mais forte do agronegócio. Aí a gente vem aqui e vê os outros períodos, a gente vê que sempre teve alguma alta. São altas baixas, mas altas pequenas, mas que são positivas pelo menos. Esse zero aqui foi durante a greve dos caminhoneiros. Na minha visão, um número até positivo. Copa do Mundo e greve dos caminhoneiros conseguiu um zero. E depois 0,5, 0,1. Como o PIB demora muito para ser divulgado, o PIB do primeiro trimestre deve ser divulgado agora dia 1º de junho, a gente vê que a prévia do Banco Central, menos 0,68. Quer dizer, espera-se que a economia tenha uma retração de 0,68 frente ao trimestre anterior e um crescimento só de 0,23% frente ao ano anterior. Então, quer dizer, pegando aqui segundo, mais terceiro, mais quarto, mais esse primeiro trimestre, 0,23%. Quer dizer, imagina se continuar nessa toada, chegar no final do ano, o PIB que era esperado de 3%, cair 0,23%. Por que eu estou falando desse PIB de 3%? Exatamente por causa disso aqui, ó. Eu postei lá no meu Twitter, nessa semana, na quarta-feira, o relatório de mercado Focus do dia 18 de maio, um ano atrás. E a gente vê aqui que a previsão do PIB era 3%, hoje a previsão é 1,20 e pouco. A gente tinha um câmbio de 3,45, hoje a previsão é 3,70, o câmbio já chegou a 4,10. E a Selic, que já com a economia se recuperando, ela já iria subir, já não precisava mais de uma taxa estimulativa como a atual de 6,5%. E agora o que se imagina é exatamente o contrário, já se imagina uma queda da taxa de juros, que na minha visão não vai adiantar nada, porque o problema do Brasil não é juros, é confiança. Você, por exemplo, mesmo que a taxa fosse zero, não compraria um imóvel no Brasil financiado se você tem dúvida se daqui a 2, 3 anos você vai continuar morando no Brasil ou não. Tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. E a mesma coisa, se o empresário não sabe se ele vai vender, mesmo que a taxa seja zero, ele não vai investir no Brasil. Se ele tiver capacidade ociosa, mesmo que a taxa seja zero, ele não vai investir no Brasil. Se ele tem dúvida se o Brasil vai crescer ou se ele é algo para o futuro, ele não vai investir mesmo que a taxa seja zero. Então o problema do Brasil não é de juros, é de confiança. E a gente vê aqui que as previsões foram muito otimistas, assim como as desse ano também foram muito otimistas, e exatamente por isso que a gente não vê mais previsões aí na mídia especializada e tudo, dizendo que a Bolsa vai chegar a 130 mil pontos, 150 mil pontos no final do ano, ou previsões de 500 mil pontos daqui a 3 anos, 4 anos, ou 200 e poucos mil pontos em dólar, como chegou a se falar também, outras aí, e que a gente até fez vídeo lá atrás. Agora, o que a gente tem a dizer é que eu mesmo, tá? Eu acho que é surpreendente negativamente o que aconteceu com a economia. Eu acho que ninguém poderia imaginar que viria um trimestre tão ruim quanto aconteceu. A gente vê que foram vários fatores juntos que trouxeram uma economia muito para baixo. Caiu confiança, caiu varejo, aumentou a taxa do crédito do banco também, que a gente não mostrou aqui, aumentou muitas coisas aí que não poderiam e diminuiu outras. Tá? Eu costumo comparar até com aquele time que tem muita expectativa no Campeonato Brasileiro, porque ele começou muito bem a temporada. Pode botar como exemplo aí o Cruzeiro, por exemplo, no início do ano ele estava muito bem, chegou invicto ao Campeonato Brasileiro, estava invicto na Libertadores também, e entrou o Brasileiro e o time está lá no pessoal de baixo, né? Tá na segunda página, como a gente fala. Quer dizer, surpreendeu negativamente, a pessoa não esperava, e é isso que aconteceu. E com a economia brasileira aconteceu a mesma coisa aqui. Muitos índices importantes da economia
foram reduzidos como os que a gente mostrou, e isso minou a confiança também dos analistas de um crescimento mais forte da Bolsa de Valores. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje não é um medo, não é um pessimismo, tá? Eu continuo otimista com a Bolsa, eu sei que existem inflexões e eu acredito que esteja mais perto da inflexão. Agora, Bolsa de Valores é longo prazo, você precisa ter paciência e foi exatamente isso que aconteceu. Esse trimestre era um trimestre inesperado e precisa ter paciência e esperar esse trimestre passar, talvez até o segundo trimestre passar, com uma recuperação da economia e das empresas, por consequência, lá no segundo semestre de 2019. Vai ser um pouco mais atrasado do que todo mundo imaginava. Claro que a gente espera que a economia decole o mais rápido possível para a gente ganhar, mas é por isso que a gente sempre fala, a Bolsa de Valores é para um investimento de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos ou até para a vida toda. Lembra vocês agora, para terminar, do treinamento de crescimento patrimonial, TCP, que a gente vai ensinar a analisar empresas small cap, empresas turnaround, fundos alavancados, porque esses são aqueles que têm maior potencial de crescimento. Em qualquer tipo de cenário de alta, de queda, tem sempre empresas que crescem muito e que crescem bem, e se você souber analisar, mesmo que você erre algumas, você vai errar, eu vou errar, você consegue sair na frente e ganhar muito acima do índice e com isso crescer o teu patrimônio bem acima da média. Se você ficou curioso, clica aqui na descrição do vídeo para você ter mais informações ou ainda no próprio link para você fazer a compra direto do produto. Muito obrigado a todos, abraços, bons investimentos na segunda-feira. Tchau, tchau.